Olá pessoal, mais um vídeo da série 1000 questões de matemática de escolas militares, dessa vez um problema da SpaceX, tá? Esse problema aqui eu alterei ele um pouquinho, tá? Ele constava assim, ó. O gráfico que melhor representa a função dada por tal é... E daí tinha 4 gráficos, tá? E você analisando essa função, você percebe que um deles é o menos feio, é o menos esquisito de todos que tem ali, porque todos estão errados, na verdade, sabe? Todos estão errados. Só que um deles é o menos ruim. Então o correto seria assim, ó. Qual o gráfico que é menos pior para representar a função? Teria que ser assim, tá? Porque melhor realmente não tem nenhum ali. Mas tudo bem, vamos lá, vamos fazer isso aqui. Como é que faz isso aqui, ó? O ideal seria a gente poder juntar isso aqui numa coisa só, né? Se módulo de seno x mais módulo de cosseno x virasse, por exemplo, seno de alguma coisa ou cosseno de alguma coisa. Porque daí rapidamente a gente faz o gráfico do seno do cosseno e pum, tá beleza, né? Só que é muito difícil e eu, honestamente, não consegui juntar isso aqui num seno ou num cosseno. Tá? Não consegui juntar isso aqui num seno ou num cosseno. Então, o que eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer o gráfico do módulo de seno x e o gráfico de módulo de cosseno x, e no gráfico mesmo eu vou somar e vamos chegar a algumas conclusões, tá bom? Então é assim, ó. Aqui está o eixo x, aqui está o eixo y, aqui está o 1, aqui está o menos 1, tá? E aqui eu vou colocar os valores de π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, tá? Então, π sobre 2 é mais ou menos 1,57, vou colocar mais ou menos aqui, ó, tá? Digamos que aqui é π sobre 2, então aqui é o π, aqui é o 3π sobre 2 e aqui é o 2π, tá bom? Ó, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e aqui o 2π. Uma volta completa no ciclo trigonométrico, né? Vou até colocar o ciclo trigonométrico aqui para auxiliar a gente, tá? Lembrando que nesse eixo a gente mede o seno, nesse eixo a gente mede o cosseno, tá? Então, eu vou começar primeiro com o seno. Eu faço o seguinte, eu vou desenhar o gráfico do seno x e depois eu aplico o módulo. Depois eu vou desenhar o gráfico do cosseno x e depois eu aplico o módulo, tá? O módulo num gráfico, quando você faz o gráfico, o que tiver para baixo, quando você aplica o módulo, ele reflete, ele vira um simétrico para cima, tá? Então, olha só. O seno x, seno de zero é zero. Quando x é zero, né? Quando x é zero, seno é zero. Quando o x vai para π sobre 2, né? Aqui é o π sobre 2, aqui é o 0, π sobre 2, aqui é o π, aqui é o 3π sobre 2 e aqui coincide com o 2π, tá bom? Então, 0 é 0, seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1. Então, π sobre 2 dá 1 aqui, ó. Tá? Ok. Seno de π é 0. Aqui de novo. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. Então, menos 1 aqui, ó. Aqui. E seno de 2π, fecha a volta, dá 0 de novo aqui, ó. Então, o gráfico do seno x, só do seno x, é assim, ó. Tá? Esse é o seno x numa volta completa que é 2π, tá bom? Só que como a gente aplica o módulo, o que acontece? O que está para baixo, ele vai para cima. Então, ele vai ficar igual isso daqui, só que aqui, né? Ele vai ficar aqui, ó. Ele vai ficar igualzinho essa parte aqui, só que para cá. Então, vai ficar aqui, ó. Tá? Então, o módulo de seno x é isso aqui, ó. Tá? Veja que isso aqui é um desenho bem precário, mas... Tá? Porque estou fazendo a olho nu e estou fazendo só 4 pontos, né? 5 pontos, 0, π sobre 2, π, né? Só esses pontos, né? Mas é suficiente para entender, né? A senoide seria assim, só que essa parte para baixo foi para cima. Então, ela faz assim e assim, tá? Claro que continua para lá indefinidamente para cá e para cá. Mas vou fazer só esse período. E agora o cosseno. Então, o cosseno é o seguinte. Cosseno a gente mede aqui. Então, quando o ângulo é zero, cosseno de zero é 1. Então, o cosseno começa aqui em cima. Π sobre 2, o cosseno é zero. Então, aqui. Π, cosseno de π é menos 1. Então, π vem aqui, menos 1. Aí, 3π sobre 2 dá 0 aqui. E o 2π volta a ser o 1 aqui em cima.
Tá? Então, ela vai fazer assim, um cosseno. Tá aqui. Certo? Só que, novamente, como tem um módulo em volta dele, essa parte que foi para baixo vai para cima. Então, essa daqui vai permanecer assim. Essa daqui vai ser igual a essa daqui, só que para cima aqui, né? Então, vai ser assim. E essa daqui para cá. Tá? Então, ó, agora, forçando. Tá? Para cá. E aqui para cá. Tá? Então, essa daqui, que começa aqui em cima e termina aqui em cima, é o módulo de cosseno x. E essa daqui, que começa embaixo e termina aqui embaixo, é o módulo de seno x, tá? Quando eu faço a soma disso daqui, então 0 mais 1 dá 1. Então, esse ponto aqui é o ponto dessa soma. Esse daqui, aqui é o π sobre 4, né? Π sobre 4 cosseno e seno de π sobre 4 dá raiz de 2 sobre 2, é igual. Sai raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2, ou seja, raiz de 2 sobre 2 vezes, né? Ó, raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 é 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Corta, corta, dá raiz de 2. Raiz de 2 é 1,41, 40 e alguma coisa, né? Então, quer dizer que quando o x, né, tiver aqui, isso daqui vai ser 1,40, que é o 2, aqui é o 5, que deve ser mais ou menos aqui, mais ou menos. Tá? Não, aqui, eita. Aqui e aqui, ó, o dobro, tá bom? Bom, esse aqui, quando é π sobre 2, então 0 mais 1, 1. É esse ponto aqui. Esse daqui, novamente, cai aqui. Esse aqui cai aqui. Esse aqui vai cair aqui. Esse aqui vai cair aqui. Esse aqui vai cair aqui, né? E esse aqui cai aqui. Então, agora, a gente sabe que, então, ó, se eu somar esse com esse, vai cair alguma coisa aqui, aqui, aqui. Somar isso aqui, né? Somar esses dois, somar esses dois, somar esses dois, vai até aqui. Somar isso aqui, somar isso aqui, vai até aqui. Então, aqui. Isso daqui ela vai fazer alguma coisa assim, ó. Eu chutaria alguma coisa assim, tá? Porque a gente tem que tomar um cuidado. Seguinte, porque, por exemplo, ó, tá? Então, a função aqui, ó, essa daqui, ó, só essa aqui de cima, tá? Ó, essa aqui. Vem aqui, aqui e aqui. E continua para lá, né? Parece até que é o mesmo que não é, tá? Então, essa daqui é essa daqui, tá? Essa daqui de cima é essa daqui. Agora, olha só. Você pega e vai olhar nas alternativas lá, né? Então, uma das alternativas está assim, ó. Parece isso aqui, mas está assim, ó. Tá assim, ó. Tá? Primeiro erro. Por que essa aqui está errada? Porque ela está encostando aqui no eixo X, ó. E ela não está... A função, ela fica aqui em cima, ó. Por quê? Porque se eu somar qualquer um desses dois valores, nunca vai chegar a zero aqui, ó. Né? Esse, mais esse, mais esse, mais esse. Ó. Nenhum desses aqui vai chegar a zero. Vai sempre ficar acima. Então, ela não está encostando aqui. Basicamente, é só isso aqui que diferencia todas as outras. Porque tinha uma que era assim, ó. Era assim, ó. Encostando o eixo X, também está errado, porque não pode encostar o eixo X. A outra, semelhante a essa daqui, só que só para cá assim, né? Encostando o eixo X também. E uma outra que era assim, ó. Então, olha só, entre essa e essa, você escolhe essa. Por quê? Porque é a única que não está encostando o eixo X. Essa está encostando o eixo X, essa também está. Mas o gráfico ele não encosta o eixo X, ele fica acima do eixo X, ó, tá? Não é esse aqui, ó. Não é essa que está no meio aqui, né? Teria que tirar aqui, pronto. Certo? É essa que está em cima, ó. O eixo que está aqui embaixo e aquela que está aqui em cima, aqui, que é a módulo de seno x com seno x. Seria isso aqui, ó. Tá? Então, ela não está encostando o x. Então, você se obriga a marcar essa daqui. Mas tem um outro detalhe. Ó. Essa daqui está fazendo tipo uma curvinha assim, ó. Ela estaria mais para essa daqui, só aqui em cima. Se fosse aqui em cima, né? Aí você fala, bom, então eu vou marcar essa daqui, né? Porque daí ela tem as pontinhas. Às vezes você fala, mas será que tem pontinha mesmo ou será que é assim? Então, uma das formas da gente verificar que realmente são essas pontinhas é a gente verificar, por exemplo, a tangente no gráfico nesse ponto e nesse ponto. Como é que a gente faz a tangente? Tá? Então, o gráfico ali naquele ponto π sobre 2, tá? Aqui no π sobre 2,
O gráfico ele está fazendo assim, ó. E tá assim, certo? Então eu vou calcular a tangente aqui e vou calcular a tangente aqui, ó. Tá? Para ver se a tangente é assim, porque se a tangente der zero, tá? A tangente é a derivada. A derivada, presta atenção. Se você não conhece derivada, tá? Pede informações na descrição desse vídeo que eu te indico um outro vídeo que eu tenho a respeito de derivada, tá? Então a derivada é a reta tangente aqui, é a inclinação da reta tangente, ó. É a inclinação da reta tangente. Então, se o gráfico fosse desse tipo aqui, ó, então a derivada nesse ponto aqui, ó, a derivada nesse ponto, ela seria assim, seria uma reta paralela ao eixo x, e a inclinação seria zero, certo? Ou seja, a derivada disso aqui seria zero, porque a inclinação é zero, né? No eixo x, quando é paralela ao x, a inclinação é zero. Aí assim vai, começa a aumentar. 45 graus é 1, aumenta mais, 3, 2, né? E assim vai. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar isso daqui, tá? Vou pegar só num trecho só, tá? Vou pegar nesse trecho aqui, ó. Nesse trecho aqui justamente, tá? Então, nesse trecho aqui, a esquerda do π sobre 2, ó, o seno, ele é positivo, então eu posso simplesmente eliminar o módulo, e o cosseno, não, esse aqui é o cosseno. O cosseno é positivo, posso simplesmente eliminar o módulo, e o seno também é positivo, posso simplesmente eliminar o módulo. Então, aqui antes do π sobre 2, então, antes do π sobre 2, tá? A função f de x, ela é o quê? Ela é seno de x mais cosseno x. E a derivada, tá? A derivada de essa f de x, tá? Então, a derivada de cosseno é seno. Ou melhor, a derivada de seno é cosseno. E a derivada de cosseno é menos seno. Então, fica menos seno x, tá? Então, para antes do π sobre 2, a função é essa e a derivada é essa aqui. Então, qual que é a derivada? Qual que é a reta tangente? Qual é a inclinação da reta tangente quando o x for π sobre 2? Então, f' de π sobre 2 vai ser o quê? Cosseno de π sobre 2. Bom, cosseno de π sobre 2 é zero. Zero. Tá? E seno de π sobre 2 é mais 1. Então, só que aqui tem o menos, então vai ficar menos 1. Isso aqui é menos 1. Menos 1 é a tangente da reta que faz 45 graus para lá, ó. Tá? 45 graus para lá. Né? Uma reta tipo y é igual a menos x mais b. Tá? Esse menos x aqui é a inclinação menos 1, 45 graus para lá. Tá? Então, nesse ponto aqui, ó, a inclinação realmente dá 45 graus aqui, ó, 45 graus. Tá? Se eu fosse fazer aqui, ó, seria assim, ó, 45 graus. Essa é a reta tangente aqui, ó. 45 graus, tá? E agora eu vou fazer para cá, ó. Do π sobre 2 até o π. Bom, no π sobre 2 até o π, o cosseno, ele tá para baixo. Então, a módulo de cosseno vai ser o quê? Menos cosseno, porque ela é negativo. Cosseno x nesse intervalo é negativo. Tá? O cosseno x mesmo? O cosseno x nesse intervalo é negativo. Então, o módulo de uma coisa negativa é menos essa coisa. Então, entre π sobre 2 e π, tá? Então, π sobre 2 menor que x menor que π, nesse intervalo aqui, a função f de x sem o módulo vai ser o quê? Tá? Ó, a função seno ela está para cima do eixo normal, então é só tirar o módulo. Então, seno x. Mas a função cosseno, ó, cosseno até o π sobre 2 ela está em cima, só que do π sobre 2 para cá, ó, até o 3π sobre 2, ela é negativa. Então, aplicando o módulo, ela inverte o sinal, então vai ficar menos cosseno. Tá? Isso daqui é nesse intervalo. A gente usa essa função nesse intervalo. Aí a derivada vai ficar o quê? A derivada de f de x vai ficar, a derivada de seno é cosseno. E a derivada de cosseno é menos seno, só que tem um menos aqui, então vai ficar menos seno, vai ficar mais seno x. Agora, a derivada em π sobre 2. Só que agora, essa derivada aqui, ela vai estar refletindo o quê? A informação desse lado do gráfico, tá? E a derivada disso daqui vai ser o quê? Cosseno de π sobre 2, cosseno de π sobre 2 é 0. Cosseno de seno x é 1, como tem mais aqui, então mais 1. Tá? Então veja que para o lado direito do π sobre 2, a função é assim, e a reta tangente ela tem uma inclinação 1, ou seja, 45 graus aqui. Ó. Tá? Ou seja, vou refazer o desenho aqui. Ó. Tá? Aqui ó, a gente percebe,
no 1, tá? Na altura 1. Então, x é π sobre 2 e o y é 1. Então, aqui estaria o π sobre 2 e aqui estaria o 1. Tá? Então, nesse ponto aqui, a função ela faz alguma coisa assim, ó, tá? Como eu tirei a reta tangente aqui, né? Essa daqui, ó, desse lado, ela é 45 graus. Faz 45 graus. E desse lado, antes do π sobre 2, ela faz aqui 45 graus também. 45 graus. Né? Menos uma. Tá vendo? Então quer dizer que ela faz realmente essa ponta aqui, faz assim. Ela não faz essa curvinha assim, conforme está descrita no problema. Tá? Então o livro ele tem um errinho aqui, não sei se é erro do livro ou se na prova foi assim mesmo, tá bom? Mas é isso que a gente tem que ficar ligado. Então eu fiz os dois gráficos e somei aqui no gráfico, tá? E obtive esse resultado aqui, tá? Para investigar exatamente se faz uma ponta ou se faz assim, eu fiz a derivada aqui, ok? E cheguei à conclusão de que a inclinação nesse ponto, à direita é assim e à esquerda é assim, tá bom? Se você ficou com dúvidas sobre alguma coisa disso aqui, por favor, poste nos comentários, mesmo de alguma coisa que eu falei e que você não sabe o que é, pergunte, tá? Porque eu tenho alguns outros vídeos que esclarecem. Eu tenho inclusive um vídeo que fala sobre derivada e pode ser esclarecedor aqui a respeito desse conceito de derivada que eu tive um professor que ele disse que quando ele saiu da faculdade, professor do curso de matemática, que diz que quando ele se formou, ele não sabia o que era uma derivada, tá? Então, se você quer saber o que é uma derivada, pergunte nos comentários que eu indico um vídeo, tá bom? Se tiver um izinho aqui, dá uma olhada que às vezes eu ponho aqui também, tá bom? Então é isso aí. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem você conhece o que tem aprendido por aqui, tá bom? Vamos que vamos. Segue a playlist que está aqui, ó. Playlist aqui. Vamos que vamos e até a próxima.